Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu darei 3 dicas de como você pode melhorar as relações humanas com as outras pessoas. Seja pessoas bem próximas de você, como a sua família, ou seja pessoas não tão próximas, como as pessoas do seu trabalho, vizinhos, amigos e assim por diante, ok? Então bora lá! O primeiro fator que é importantíssimo desenvolver para a gente melhorar as relações humanas é a empatia. Não tem jeito, ela é essencial. E o que seria a empatia? Seria você se colocar no lugar do outro em uma determinada situação, tentar enxergar essa situação com os olhos da outra pessoa. Tem uma expressão em inglês que é wear the other's shoes, que é você usar o sapato dos outros, porque a gente que sabe, né, onde o sapato está pegando, qual dedinho está apertando. Tem uma história muito legal que fala do Abraham Lincoln, de um dos presidentes dos Estados Unidos, que durante a Guerra Civil, em uma das batalhas, as tropas inimigas, elas acabaram encurraladas num rio, porque elas iriam ultrapassar esse rio, só que por mudanças climáticas o rio ficou muito cheio, muito volumoso e era impossível a travessia desse rio, o que colocou essas tropas num local, numa situação extremamente desfavorável. Lincoln, sabendo disso, dessa situação das tropas inimigas, deu uma ordem a um dos seus generais para atacar. E então, esse general, ele hesitou, fez reuniões e acabou que ele demorou muito a tomar a decisão, decidiu não atacar e a água desse rio baixou e as tropas inimigas seguiram o caminho saindo dessa situação e dessa oportunidade de vencer essa batalha e até mesmo dar fim à guerra. E Lincoln, quando viu essa situação, sabendo disso, ele ficou realmente muito bravo e então começou a escrever uma carta para esse general, explicando toda a situação que ele tinha feito. E aí, o que você acha que esse general fez ao ler a carta? Na verdade, esse general não chegou a ler a carta porque Lincoln não chegou a enviar essa carta. Provavelmente antes de enviar a carta ele pensou, e se eu estivesse na mesma situação, na mesma circunstância que esse general? Por meses vendo tanto sangue, por meses ouvindo os gritos, vendo todo o sofrimento dos seus soldados, será que eu não teria agido da mesma forma? Será que eu não teria hesitado da mesma forma em tomar essa decisão de atacar? E aí, essa é uma situação bem extrema, né? Numa guerra. Agora imagina as suas situações do dia a dia. Será que realmente você consegue se colocar no lugar dos outros, das pessoas ao seu redor? Outro fator da empatia, além de você se colocar no lugar do outro, é não fazer julgamentos. A gente tem uma tendência em fazer julgamentos, né? A gente vê uma situação e aí a gente já tá logo julgando, né? A gente vê uma pessoa sem conhecê-la, a gente já tá julgando, seja pela aparência ou por qualquer outra coisa. Mas evitar os julgamentos ajuda a gente a melhorar muito a relação com as outras pessoas também. Alguns anos atrás, eu passei por uma situação em que eu tenho uma irmã 8 anos mais nova do que eu. E aí, no momento, ela bateu um carro novo, ali ela morava com os meus pais na época, e aí quando eu fiquei sabendo da notícia, por milésimos de segundos já veio ali um pensamento de ela tá muito distraída, ou ela tava olhando no celular, ou tava correndo demais, ou que foi responsável de alguma forma. Esse primeiro pensamento que veio na minha mente. Mas em seguida, eu pensei, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa. Pode ser que ela esteja passando por alguma situação desafiadora na vida dela e que isso a tenha distraído. Pode ser que ela esteja com algum problema. Então, eu não falei nada. Só mandei uma mensagem, entrei em contato, perguntando se ela estava bem, tudo. E depois de uns dias, eu vir a saber que ela estava tomando remédio de depressão. E que isso é o que pode ter gerado ali uma distração, uma diminuição do reflexo. E aconteceu aquele acidente que só teve prejuízo material mesmo, mais nada. Então, imagine se eu tivesse julgado, imagine se eu tivesse falado isso para ela, como teria estremecido a nossa relação e eu teria sido extremamente injusta. O segundo fator
que ajuda muito o nosso relacionamento com as outras pessoas é você tomar uma iniciativa de agregar valor à vida das outras pessoas, ser útil de alguma forma, acrescentar algo à vida das outras pessoas e sem esperar nada em troca. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela é assim: ser útil para os outros, quando para isso temos o meio e os poderes, é a mais grata das tarefas. Eu realmente me sinto muito grata e muito feliz quando eu tenho a oportunidade de ser útil. Você provavelmente já vivenciou várias situações dessa. Como você se sentiu? Não se sentiu bem sendo útil às outras pessoas? Então vamos colocar isso em prática também. O terceiro ponto para melhorar os nossos relacionamentos é procurar fazer as outras pessoas se sentir bem com a sua presença. E como nós fazemos isso? A gente pode fazer isso de diversas formas, como por exemplo, ouvir os outros com receptividade, sem julgamentos. Ser mais leve nas suas relações, ser mais descontraído, não ficar reclamando o tempo todo. Você já viu quando você encontra alguém e ela reclama de tudo? Reclama da saúde dela, reclama do clima, reclama da política, reclama de um parente, tá sempre reclamando? É extremamente desagradável ficar perto de uma pessoa dessa forma. Azar, vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Outro fator é não focar o tempo todo no lado negativo das coisas. Então, coisas não tão boas acontecem na nossa vida, na vida de todo mundo, e muitas vezes, se a gente só focar no negativo, além de a gente viver mal, viver ali mais triste, mais deprê, a gente também vai ser uma pessoa chata de conviver. Um outro exemplo, bem recentemente, eu, meu marido e uma amiga nossa, nós fizemos uma trilha numa montanha, e nessa trilha, quando a gente estava voltando, minha bota de trilha, ela quase perdeu o solado. Então, praticamente ela perdeu o solado. Só não perdeu porque a gente envolveu ali o solado com uma silver tape. E aí, eu tava carregando uma mochila realmente muito pesada, né? Porque a gente tinha dormido lá em cima da montanha. Então, na volta, foi realmente desafiador voltar de lá com mais de 3 horas de caminhada carregando uma mochila pesada, no terreno bem cheio de barro. Então, foi desafiador voltar para mim nessas circunstâncias sem a sola do calçado ali, ele meio que preso por uma silver tape, meio que saindo ainda. Mas como que eu agi nessa circunstância? Eu agi de forma mais descontraída possível, dei risada e ainda pensei, puxa, ainda fui grata a essa bota de trilha que me acompanhou durante dezenas de trilhas e me proporcionou momentos tão legais, tão prazerosos, tantas aventuras. E outra coisa que eu pensei, que ótimo, ela já cumpriu o papel dela, já teve a utilidade dela e agora eu poderia investir em uma bota de trilha ainda mais legal. Então, eu acabei descendo ali a montanha de forma bem descontraída. Agora tem o preceito moderador. O que é isso? É que tudo que eu falei nesse vídeo deve ser vivenciado sob o princípio do ganha-ganha. Ou seja, você não deve se anular ou se prejudicar apenas para agradar aos outros. Então, tem que ser algo que seja bom para você e bom também para o outro, combinado? Então é isso, essas são as 3 dicas para como melhorar as relações humanas. São fáceis de serem aplicadas, assim que você começar a aplicá-las sempre, você vai ver que vai fazer parte de você, e você vai continuar fazendo de forma automática todas essas ações. Eu espero que eu tenha sido útil para você hoje. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.